Boa noite. Nós estamos dando início à nossa palestra sobre o mito da Idade Média. Na verdade, o mito ateísta da Idade Média. Todos nós estudamos nas escolas, tivemos aulas de história no primeiro, segundo grau, até nas universidades. Esse é um excelente livro sobre a civilização ocidental, a história da cultura ocidental de 1500 aos nossos dias. E existem outros livros de grandes historiadores que abordam a questão da história e falam da Idade Média. Você está acostumado a falar que a Idade Média foi um período tenebroso, um período de trevas, que não houve progresso, não havia ciência, não havia nada, só peste negra, guerras, inquisição, e você tem uma péssima ideia da Idade Média. Naturalmente, muitos historiadores ao redor do mundo já há muito tempo, eu diria que há décadas atrás, questionaram completamente essa visão equivocada e falsa da Idade Média e contestaram essa visão com base em documentos. Né? Um caso típico é o caso da historiadora Regine Permot, que escreveu, entre outros, esses dois livros, O Mito da Idade Média e Luz sobre a Idade Média. Trabalhando como bibliotecária, Regine Permot começou a ter contato com os documentos originais da época, aqueles documentos trabalhados com aquelas letras perfeitas, com desenhos maravilhosos. Ela começou a perceber que havia uma diferença entre o que se dizia da Idade Média, o que ela pensava sobre a Idade Média e o que os documentos diziam. E a partir daí ela começou. Hoje existe uma série de outros historiadores, dezenas deles, um dos mais conhecidos é o Thomas Woods, historiador norte-americano, que escreveu o livro Igreja Católica, Construtora da Civilização Ocidental, um livro publicado no Brasil pela editora Quadrante. E você pode também assistir uma série de produzidas para a TV americana, exatamente com o Thomas Woods, expondo o conteúdo inteiro do seu livro, contestando completamente com fatos, com documentos, essa visão da Idade Média como um período de trevas, completamente o que eles chamam de a longa noite de mil anos, como se do ano 500 até o ano 1500 fosse um período completamente inútil, perdido, um milênio perdido na história. Isso é uma grande mentira. Você deve se lembrar do livro de um comunista ateu italiano chamado Umberto Eco. O livro chama-se O Nome da Rosa e também foi feito um filme do livro. O livro retrata um mosteiro medieval onde há uma série de monges meio loucos, gordos, gays, e um desses monges loucos começa a matar outros monges, envenenando livros da Grécia Antiga, livros sobre oratória, querendo impedir o avanço do conhecimento. E finalmente o filme desenha uma visão horrorosa da Idade Média, que é uma visão completamente falsa. Não é? Aonde começou essa visão? Nós sabemos que a história da queda do Império Romano, né, enquanto Arnold Toynbee, um historiador inglês, num livro chamado Um Estudo da História, ele diz que enquanto a civilização, o Império Romano ruía, e o Império Romano era uma vila, era um continente, dezenas de países da Europa,
Enquanto o Império Romano ruía, um pequeno grupo religioso, que eram os cristãos, emergia dentro do Império. E, finalmente, quando o Império Romano ruiu, já havia uma estrutura do cristianismo suficiente para segurar aquele momento caótico da história. E naquela ocasião, a Igreja Católica já tinha uma certa força, ela começou a nomear os chamados cavaleiros, né? E esses cavaleiros recebiam uma autoridade para organizar as vilas, as cidades, organizar um exército e colocar outra vez a ordem, né? A ordem social, que era basicamente, naquele caos, era dominado por estupradores, ladrões, saqueadores, assassinos, etc. Então todo mundo sabe, ainda que de leve, que o papel do cristianismo no período de queda do Império Romano e ascensão do cristianismo foi fundamental para reestruturar o Império Romano e impedir a derrocada total daquela civilização. E durante a Idade Média, né, só para se ter uma ideia, foi o período em que se desenvolveu a ciência, basicamente, o racionalismo com Tomás de Aquino, o experimentalismo com Roger Bacon. Mas vamos voltar um pouco atrás e vamos ver, mais uma vez, nós precisamos abordar a questão da dicotomia histórica, né? A história está dividida. Você tem uma visão deusista e uma visão ateísta, lutando uma contra a outra, ao longo de toda a história até os nossos dias. A Bíblia é um documento histórico, né, que fornece uma explicação para a origem do bem e do mal, a explicação mais coerente até agora. E a história bíblica, ela narra que Deus criou o homem e criou a mulher, mas que a mulher foi seduzida por uma serpente falante, portanto, um ser espiritual inteligente, e a partir daí a mulher comeu do fruto que a serpente lhe ofereceu e passou desse fruto para o homem, e os dois se apartaram de Deus. Perderam o contato com o amor e com a verdade de Deus. Serpente não fala, nós sabemos que é um ser espiritual, né? E a Bíblia dá um nome a esse ser, chama de Lúcifer. E a figura de Lúcifer é uma figura conhecida em toda a história, toda a era cristã, né? E mesmo os esotéricos, maçons, falam claramente sobre a realidade de Lúcifer, um anjo rebelado. E a partir daí surge um homem híbrido, um homem que tem dentro dele duas vontades opostas. Uma vontade que tende para o bem e uma vontade que tende para o mal. São Paulo reconheceu na Bíblia essas duas naturezas, e até o Freud reconheceu a existência de um conflito intrapsíquico da natureza do ser humano entre o id e o superego. O id seria os impulsos, vamos dizer, fisiológicos, biológicos, e o superego seriam os princípios morais, os valores éticos morais. E Freud, sendo ateu, ele inverteu as coisas e afirmou que o superego, os valores morais, na verdade era uma invenção humana que era introduzido na mente do homem, gerando esse conflito. E que para terminar esse conflito era necessário a destruição total dos valores religiosos, que ele chamou de ataduras morais, e que deveria haver uma liberação total da sexualidade. Então o fato é que a Bíblia dá uma narrativa, mas há dezenas de outras narrativas, como por exemplo o mito de Pandora, na mitologia grega, que Pandora abriu a caixa dela e a partir da caixa de Pandora saíram todos os males do mundo. E tem o Prometeu, que representa o arcanjo Lúcifer. E a mitologia grega é uma cópia da historiografia hebraica.
Isso nós podemos demonstrar em outras ocasiões. Então o fato é que o bem e o mal estão presentes na história da humanidade, guerra e paz, bem e mal, e ateísmo e deusismo, né? E observo que e tem um sistema de pensamento mítico, filosófico, científico, ateísta e mítico, filosófico, científico, deusista. Então não se pode contestar o fato de que há dentro do ser humano, que o ser humano é um ser híbrido, com duas vontades opostas e excludentes dentro da sua natureza. E ele exterioriza isso na sociedade e na história. Então é algo, né, que se reporta à origem da história humana. Então a história não é uma luta de classes entre pobres e ricos. A história humana é uma luta entre ateísmo e deusismo, entre o bem e o mal, que se manifesta em todas as esferas sociais, em todas as culturas, em toda a história da humanidade. Então nós temos, não é, na Idade Antiga, o predomínio de uma cultura de guerra. Não se valorizava o conhecimento na antiguidade. O conhecimento era uma coisa restrita. Somente os reis, os filhos dos reis tinham filósofos ou educadores para educá-los. E o conhecimento era poder, portanto, havia uma tendência a proteger o conhecimento, a evitar que ele se propagasse. Pitágoras, por exemplo, proibia que os seus discípulos divulgassem os conhecimentos da escola pitagórica. Então, a antiguidade enfatizava a força, a guerra, o grande valor de um indivíduo estava na espada. Né? Você tem uma característica bem clara na cidade de Esparta, na Grécia Antiga, onde os valores absolutos eram a força, a guerra. E você tem o surgimento de Atenas, uma cidade com um espírito diferente, mais, vamos dizer, pacifista, mais voltado para a cultura, mas que também, em termos morais, era uma vergonha. Né? O Arnaud Toynbee, num livro chamado Helenismo, ele fala sobre o padrão moral da Grécia Antiga. A figura do efebo, por exemplo, para um cidadão grego era mais honroso andar com um efebo, que era um homossexual adolescente, que se untava, se depilava, era mais honroso do que andar com uma mulher. Então, fala-se muito nas 7 maravilhas da Grécia Antiga, mas não se devia esquecer das 7 vergonhas da Grécia Antiga. A escravidão, a imoralidade e uma série de outros problemas, que o Toynbee analisou muito bem no livro Helenismo. Então, você não tem... Não é, na Idade Antiga você não tem a valorização da ciência, a valorização do conhecimento, das artes, dos esportes. Você tem um fenômeno em comum na Grécia e em alguns outros lugares, como na China Antiga. Mas, basicamente, a Idade Antiga é a idade da guerra, a idade da arma, da força. Né? Você tem essa cultura de guerra se prolongando na história até os nossos dias. Né? Você tem, por exemplo, no ano 500 a.C., o general Sun Tzu e o seu livro A Arte da Guerra, onde ele é um terrorista, ele sanguinário. O Sun Tzu se tornou hoje uma referência para muitas pessoas. E o Sun Tzu é um dos primeiros pensadores que falou sobre a quinta coluna, né, que é o ataque, né, a guerra, que não vem do norte, do sul, do leste, nem do oeste. Ela vem de dentro para fora. Essa é a quinta coluna. A arte da infiltração e da destruição do oponente de dentro, conquistando a confiança, o coração do indivíduo. Essa tática foi também defendida por Maquiavel no seu livro A Arte da Guerra, que é quase uma repetição do livro do Sun Tzu, e no livro O Príncipe. Né? Você tem ainda a valorização da guerra. Você tem ainda na China, no século XX,
os comunistas, né, valorizando a violência, a força, né, os genocídios incríveis causados pelos comunistas no século XX. Foi um século que não houve paz, foi uma guerra contínua. Mas paralelamente a essa guerra também houve, né, algumas coisas importantes, como o desenvolvimento da tecnologia, da medicina, das artes, dos esportes, das Olimpíadas, etc., no século XX, nos países livres, nos países democrata-cristãos. No mundo comunista, que chegou a reunir cerca de 3 bilhões de pessoas e 35 países, havia um retorno à antiguidade, um retorno à imoralidade, ao paganismo, à violência brutal da antiguidade. E é claramente declarado publicamente pelo ateísmo, de modo geral, que ao longo da história tomou diversos nomes, gnosticismo, ocultismo, e mais modernamente maçonaria, Illuminati, esoterismo, e globalistas, e seja lá o que for, todos esses são ocultistas e ateístas. E o objetivo é muito claro: o retorno, a destruição total do cristianismo e o retorno ao paganismo, né? O retorno aos costumes e à moralidade pré-cristã. Então aí nós já podemos começar a entender por que esse interesse tão grande do ateísmo mundial. E o ateísmo é uma coisa histórica. Deusismo e ateísmo são duas forças que se combatem ao longo de toda a história, não apenas na era cristã, né? Mas que vem se desenvolvendo ao longo da história, e chegando agora no século XXI, praticamente as coisas começam a ficar claras, elas vêm à luz do dia. Então nós sabemos que há essa força atuando na história, e a Idade Média foi um período em que o cristianismo predominou, praticamente absoluto. Durante a Idade Média, o cristianismo nomeava os reis e também retirava os reis. Havia um poder, uma hegemonia na Europa, e o cristianismo foi muito forte e predominante durante a Idade Média. Então foi uma época de governos, de reis cristãos, religiosos. E o que nós temos no século XX é o aparecimento de governos anticristãos, ateus, e a pregação sistemática e um ataque sistemático contra todo tipo de religiosidade no poder, né? Denegrir a imagem da Idade Média é importante, porque foi um período dominado por reis e por líderes cristãos. Portanto, o ateísmo não quer que essa ideia se propague. E principalmente a verdade sobre a Idade Média, que foi uma idade de luz, uma das mais belas idades da história da humanidade. A Antiguidade e a Idade Moderna, pós-Revolução Francesa, e a Idade do século XX, comparado com a Idade Média, é o absoluto barbarismo. É o crime, a violência, a imoralidade em seu nível mais absurdo, mais exagerado. Não há nenhum parâmetro para você comparar o padrão intelectual, o padrão moral, o padrão espiritual e cultural da Idade Média com o padrão do mundo atual, né? Se você até pensar em guerras, você tem que saber que as guerras na Idade Média eram feitas de espada, de flecha, de catapulta, mas hoje não, é com bombas nucleares, armas nucleares, metralhadoras, as formas de matar, né? Se você pensar em termos de moralidade, você verá na internet cerca de 1.800.000 sites pornôs. Então você tem uma sociedade pornificada, um padrão moral do mais baixo nível. Então, uma pesquisa séria sobre os livros da Regine Pernod, sobre o vídeo do Thomas Wood, né, que está na internet, como a Igreja Católica construiu
a civilização ocidental, eu não diria a Igreja Católica, eu diria o cristianismo, eu diria Jesus, na verdade. Então é necessário voltar um pouco no tempo e começar a observar as coisas com olhos mais profundos. A Igreja Católica, o cristianismo predominou durante 1100 anos da Idade Média e ainda continuou predominando até o final do século XIX, com a Revolução Francesa, foi em 1789. Portanto, até o século XIX, e hoje a influência do catolicismo ainda é muito grande e forte, praticamente no mundo inteiro. O cristianismo representa um império global. Protestantes e católicos juntos é o maior poder da história da humanidade. Maior força ainda hoje, inclusive no Brasil. Se os católicos verdadeiros e os cristãos se unissem no Brasil, mudaria completamente a face do Brasil. Mas a divisão, a infiltração e a criação de ideias conflitantes enfraqueceu e dividiu o cristianismo brasileiro, de tal modo que hoje um pequeno grupo de cretinos pode criar um caos na nação e impor leis completamente amorais, como o aborto e outras leis absurdas que eles estão querendo impor ao cristianismo, aos cristãos do Brasil inteiro. Durante a Idade Média, o cristianismo organizou a sociedade medieval. Então, apenas para se ter uma ideia, eu vou citar algumas coisas que aconteceram durante a Idade Média. Primeiro, ao lado de cada catedral e cada mosteiro, a ordem papal era: construa-se uma escola. Então, onde havia uma catedral e um mosteiro, como hoje você vê, geralmente onde há uma igreja, tem uma escola paroquial junto. Então você vê as escolas catedrais e as escolas monarcais, criadas ao lado de mosteiros e catedrais. Você vê o serviço religioso público, como hoje você tem uma série de ordens religiosas na África, na América Central, por todo canto, entre os índios brasileiros, religiosos, servindo aquelas pessoas, educando aquelas pessoas. A Idade Média foi um período em que o cristianismo era predominante, era a ideia dominante. Então, o serviço religioso, basta pensar em São Francisco de Assis, no século XII, e a ordem dos monges mendicantes, a ordem de Francisco de Assis, as clarissas descalças, que cuidavam de leprosos. A Idade Média criou os leprosários. Mas os monges cristãos iam para dentro dos leprosários cuidar das pessoas. E não controlavam o leprosário. O líder era sempre uma pessoa do próprio leprosário, porque a lepra era uma doença incurável e uma coisa que realmente matava. Então havia necessidade de ter um certo confinamento dessas pessoas, em uma espécie de quarentena, para proteger o restante da sociedade. Mas essas pessoas não eram abandonadas, essas pessoas eram tratadas. Elas tinham o apoio da igreja, o apoio dos reis da época. Hospitais, por exemplo, em Bona, uma cidade na França, há um hospital construído na Idade Média que até hoje é visitado por turistas do mundo inteiro. De um conde chamado Surgé, que doou toda a sua fortuna para construir um hospital. Mas era um hospital que até hoje está de pé e era público, gratuito. E que até o tipo de uma UTI que eles tinham era uma coisa luxuosa para atender os pobres. Portanto, a Idade Média criou o hospital. Não foram os egípcios que criaram. Os tratamentos egípcios eram quase uma barbaridade. Isso não quer dizer que a medicina medieval era a melhor do mundo. A história da medicina é uma história terrível. E uma história de erros e acertos. Até hoje você tem um escândalo na medicina, você tem médicos viciados, bêbados, cometendo erros absurdos.
Você tem muitos... hoje muitos se preocupam só com a aparência, com o dinheiro. Então a história da medicina, como a história de outras instituições humanas, é problemática também. As universidades, a Idade Média criou 81 universidades. A Universidade de Paris foi criada em 1215. A Universidade de Salamanca, a Universidade de Oxford, de Cambridge, a Universidade de Sorbonne, da França, foi criada por John de Sorbonne, um monge. Então, as universidades não foram criadas na antiguidade. A chamada Biblioteca de Alexandria, que reuniu textos e tal, na verdade, há um exagero imenso. Não é? Sobre isso, os ateístas querem botar a Biblioteca de Alexandria como se fosse a biblioteca do Senado americano, do Congresso americano. Na verdade, é uma coisa rudimentar e exclusiva para filósofo, para o povo não tinha acesso a essa documentação. E boa parte dos livros da antiguidade, da Grécia Antiga, por exemplo, Santo Agostinho foi uma das pessoas que escreveu bastante sobre o pensamento grego. Tomás de Aquino, por exemplo, construiu todo o sistema de pensamento dele utilizando as ideias de Aristóteles, enquanto São Tomás de Aquino utilizava mais as ideias de Platão. E os pensadores gregos, o que restou da Grécia Antiga, foi preservado pelos monges copistas, nos mosteiros, nos seminários. Então a ideia do comunista ateu Humberto Eco é absolutamente falsa. A Idade Média criou a imprensa móvel, aperfeiçoou a imprensa móvel, de tipos móveis, e o primeiro livro impresso por Gutenberg foi a Bíblia. Então você tem, por exemplo, a criação dos vitrais, uma das mais belas artes do mundo, que até hoje as pessoas se encantam com os vitrais da Catedral de Chartres, por exemplo. A Catedral de Chartres foi construída no século XIII, meados do século XIII. Está lá em pé até hoje, encantando o mundo. É uma obra fabulosa. A Catedral de Notre Dame, que eu tive a oportunidade de visitar, é algo deslumbrante. E não é uma coisa feita por bárbaros. É uma obra fabulosa. E que até hoje encanta o mundo, está lá de pé. A Catedral de Notre Dame tem o quê? 700, 800 anos? E não caiu. A Catedral de Chartres tem o quê? 700 anos? 750 anos? Está lá de pé. Os castelos medievais desafia a arquitetura moderna. A arquitetura de Brasília, por exemplo, você vê de longe, parece bonito, mas quando você está dentro da cidade andando, ela não é humana. É tão monumental e tão grandioso que é difícil andar naquela cidade. Você tem que atravessar viadutos, é uma coisa mal pensada. Obra do comunista Oscar Niemeyer. Sem contar a tragédia que está virando as cidades satélites em Brasília. O canto lírico, você hoje vê uma ópera, você vê, nasceu na Idade Média, criação dos cristãos medievais. O canto gregoriano, mesmo você sendo ateu, você não consegue deixar de apreciar o canto lírico. O canto gregoriano. As notas musicais, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, foram criadas por Guido d'Arezzo, um monge, em plena Idade Média. Sem as notas musicais, você não teria a música como você tem hoje. Como é que você pode dizer que isso era trevas, que isso era barbarismo? Você tem, por exemplo, o livro. Esse livro assim, com esse formato, é uma criação da Idade Média. O romance, por exemplo, é uma criação da Idade Média. A Idade Média não criou apenas o romance, o livro. Criou a prosa. O cavalheirismo, aquela código de honra,
por exemplo, você vê nesse livro aqui, o código de honra, o código da cavalaria, não é? Na Idade Média, muitos jovens, como hoje alguns querem ser jogador de futebol, ou cantor de pagode, na Idade Média eles queriam ser cavaleiros, né? E o mito do rei Arthur, o Lancelot, né? Os cavaleiros da Távola Redonda, que tinha 12 cadeiras na Távola Redonda e uma 13ª, que o mito do rei Arthur é uma representação do próprio cristianismo. E a tradição da cavalaria era uma questão de honra, né? Então era um código de honra. O cavaleiro defendia a donzela, defendia o fraco e o oprimido. E isso era uma coisa que deixava o indivíduo honrado. Então o cavaleirismo, o código de honra da cavalaria é uma das coisas que ajudou muito a educação na Idade Média. A arte gótica, Gott, essa palavra significa Deus. A arte gótica é como a arte divina, querendo denegrir quem chamou a arte de gótica, na verdade, classificou bem, é uma das mais belas formas de arte da história, a arte gótica. As cidades medievais é uma coisa à parte. Ainda hoje você vai encontrar cidades medievais inteirinhas na Europa. Aldeias medievais estão lá à mostra para que as pessoas vejam castelos medievais com o modo de vida medieval, que na verdade é uma espécie de grande teatro onde as pessoas entram e veem em loco o modo como as pessoas se vestiam, o modo como elas viviam em plena Idade Média. Hoje você pode ver isso. A nobreza medieval é uma coisa à parte. Como hoje os deputados, nobre deputado, por que eles usam a palavra nobre? Porque aí há um conteúdo moral, um conteúdo de honra, de dignidade. Então a nobreza medieval não era qualquer indivíduo. Nobre era um herói, era aquela pessoa que... Nobre era, por exemplo, um Francisco de Assis, que tinha nobreza na alma, nobreza no coração. Nobreza não tem a ver com posição e poder. Alguns reis traidores, alguns reis perversos, né, colocava ao seu redor, como Napoleão, que foi imperador da França, colocou ao seu redor um monte de bandidos e deu a eles títulos de nobreza. Mas na verdade, de nobre, esses caras não tinham nada. É como os comunistas na China, na antiga União Soviética, em Cuba. Existe um grupo de bandidos no poder, com posições elevadas, mas na verdade são bandidos, não tem nobreza nenhuma. O que eles falam em relação a pobres é para usar o pobre, né? Usá-los, enganá-los, traí-los, manipulá-los, não há nobreza nenhuma, diferente da Idade Média. As ordens religiosas, os franciscanos, as clarissas descalças, as ordens religiosas que surgiram durante a Idade Média, que estão aí até hoje espalhadas pelo mundo, né? E Fibonacci, por exemplo, a sequência de Fibonacci, todo mundo já ouviu falar. Fibonacci foi um italiano na Idade Média, por volta do século XII, século XIII. Viajou para o Oriente e lá descobriu os algarismos arábicos. Os números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E trouxe esses números para a Europa medieval, em pleno século XII, início do século XIII. A sequência de Fibonacci, ela é o padrão da arte. Não é? A igreja de Notre Dame, por exemplo, foi construída com base no retângulo de ouro, na espiral de ouro, que é deduzida dos números de Fibonacci. Se Fibonacci não tivesse trazido para a Europa cristã os números arábicos, não haveria como fazer conta de somar, dividir, multiplicar.
Não haveria como fazer as 4 operações. Praticamente a cultura ocidental estaria invalidada. Quem iria se desenvolver acima da cultura cristã seria a cultura árabe. Isso é coisas da Idade Média. O mundo todo hoje utiliza os algarismos arábicos na Europa e da Europa para o mundo, porque o Fibonacci trouxe os números para a Europa. Para você ter uma leve ideia do que foi a vida na Idade Média, e pense numa cidade, no interior de São Paulo, ou no interior do Nordeste, numa cidade de interior conservadora. Você sabe, a cidade de interior é aquele padrão. Franca, Americana aqui em São Paulo, são cidades desenvolvidas. Eu conheci dezenas de cidades de São Paulo e pelo interior do Paraná. Então imagine uma cidade, no centro da cidade tem uma praça. Na praça tem uma matriz, tem um cruzeiro. E aquelas pessoas têm um sentimento diferente. Elas se amam, elas têm mais honra, mais dignidade. No interior ainda você compra pela palavra. Na Idade Média a palavra de honra, um nobre não montava uma quitanda para receber lucro de ninguém. Nobre era nobre, nobre vivia para os outros. Então você pode ver ainda um resto do que foi a Idade Média, vestígios do que foi a Idade Média, visitando uma cidade do interior, onde as pessoas têm aquela harmonia com o padre, onde as pessoas são solidárias, se conhecem, uma ajuda a outra, as cadeias vivem vazias, a polícia não tem quase trabalho. Você ainda encontra centenas dessas cidades pelo Brasil, cidades católicas, cidades que já tem também evangélicos, mas são cidades com um espírito cristão. Embora a mídia, essas redes de TV imorais, elas têm feito de tudo para destruir a moralidade nessa cidade. A medicina na Idade Média, naturalmente, era uma medicina rudimentar, precária. Então, a peste negra, por exemplo, foi um ataque, uma virose que atacou a Europa e matou realmente quase metade da população europeia. Mas não havia como deter esse tipo de coisa. Ainda hoje você tem, por exemplo, o câncer, que mata muito mais gente do que a peste negra matou na Europa. A AIDS, por exemplo, ela tem cerca de 160 milhões de pessoas infectadas e ela já matou 160 milhões. Os números oficiais falam em 40 milhões de infectados e 40 milhões de mortes. Mas oficialmente eles também falam que isto representa 25% dos casos notificados. Portanto, 75% são casos desconhecidos. A AIDS cresce 70 casos por minuto. A peste AIDS é muito pior do que a peste negra. Mas quando os comunistas e os ocultistas, de um modo geral, os ateístas, de um modo geral, falam sobre a Idade Média, imagina e desenha a Idade Média como sendo dominada pela peste negra. Nostradamus, por exemplo, foi um sujeito que era um cristão, e os cristãos cuidavam uns dos outros, mesmo durante a peste. A igreja não se refugiou, ela não se acovardou, como Newton fez, por exemplo, para fugir de uma peste que teve na Europa na época dele. Então a melhor imagem que você pode ter da Idade Média são os vestígios de uma sociedade cristã que você ainda encontra hoje nas cidades do interior, especialmente do sul, do nordeste, e de todo lugar do Brasil. Mas você pode ver em loco, cidades da Idade Média, não eram aquelas ruas sujas, cheias de lixo, que as pessoas jogavam lixo na rua. As cidades da Idade Média eram controladas pelo cristianismo. E o cristianismo era higiene, educação, saúde. O cristianismo criou os hospitais, criou as escolas, as universidades. Então você não pode imaginar a Europa, por exemplo. A Europa é quase do tamanho do Brasil. Você não pode imaginar um Brasil, por exemplo, controlado por cristãos verdadeiros, cheio de lixo,
todas as ruas cheias de lixo, e de infecções, e etc, etc. Você vê isso hoje na África. 23 países da África estiveram envolvidos em guerras comunistas. Você pode ver isso em alguns países aqui da América do Sul que estão infestados de comunistas. Então, de ateus que não se preocupam com honra, com dignidade, com essas coisas que eram preocupações centrais, que são preocupações centrais do cristianismo. Né? A moralidade cristã, você pode imaginar como era a moralidade cristã. Você acha que em cada esquina tinha bordéis, e tinha revista Playboy, e tinha tantos, 1.800.000 sites pornôs na internet, e que não era assim. O padrão moral da Idade Média era 1000 vezes superior ao padrão moral de hoje. Né? Então você, quando pensar na Idade Média, você pensa numa sociedade cristã, onde as pessoas vão à missa, entendeu? Onde as pessoas ajudam uns aos outros, entendeu? Só que não houve paz também. Os cristãos da Idade Média nunca foram deixados em paz. Só o Gengis Khan saiu do extremo sul da China e invadiu a Europa com uma crueldade. O Gengis Khan matava até os animais. Os bárbaros árabes, as invasões árabes no século XIII não dava paz à Europa cristã. Eles invadiam a todo momento e eram extremamente cruéis, chegaram a dominar completamente a Espanha. Então não havia paz, os cristãos tinham que, para viver o seu cristianismo, precisavam estar o tempo todo se defendendo. Mas esses ataques que o cristianismo sofria eram ataques externos. Vinham, né? Mas também havia os ataques internos, as heresias dentro da igreja, a quinta coluna, não é? O ataque que vem de dentro. Então, o que recrudesceu a reação católica com a Inquisição, por exemplo, além de ter o aspecto da reforma protestante, porque o que foi a reforma protestante? Cristãos realmente verdadeiros se rebelaram contra alguns problemas que havia dentro da igreja, infiltrações, né? Começava a corromper a estrutura da igreja, com a venda de indulgências, com o excesso de relíquias. Tinha 30 cabeças de João Batista na Europa. Então era uma situação que o Lutero, sendo um monge agostiniano, se escandalizou com a situação e propôs uma reforma. Lutero não propôs uma divisão da igreja, propôs uma reforma. Lutero, na verdade, é um luminar que abre, não é? que corta essa corrupção que havia e renova o cristianismo. É o cristianismo renovado, e com Lutero vem toda a renascença. A ciência, como você conhece hoje, ela nasceu na Idade Média. O racionalismo com Tomás de Aquino, o experimentalismo com Roger Bacon, Joseph de Grosseteste, por exemplo, introduziu a matemática nos estudos da ciência. A ciência medieval estudava a natureza para glorificar a Deus. Mas os monges são responsáveis pelo desenvolvimento da química, pelo desenvolvimento do ferro fundindo e muitas outras coisas foram criadas e desenvolvidas na Idade Média. O livro do Thomas Woods, como a Igreja Católica construiu a civilização ocidental, lhe fornece documentos, uma fonte fantástica de documentos, da editora Quadrante, o livro, publicado no Brasil pela editora Quadrante, lhe dá a documentação, como a Regine Permot, nos livros dela, lamentavelmente não estão traduzidos, são livros de Portugal, não foram publicados no Brasil. A ciência, Latino Coelho, a ciência na Idade Média, livros publicados em Portugal, esses livros não são publicados no Brasil, mas há um livro muito bom chamado O Outono da Idade Média, publicado no Brasil, você vai encontrar nas livrarias. Então você está sendo enganado, né, por forças misteriosas, secretas, que estão distorcendo completamente a verdade, para apagar da sua mente qualquer ideia, qualquer desejo de você ter
um governo cristão no Brasil, por exemplo? Você prefere um governo ateu e amoral que propõe ideias absurdas, que chega a fazer cartilha e publicar com dinheiro público essas cartilhas para ensinar as mães a fazer masturbação em bebês a partir de 7 meses, né? Que quer manchar os cristãos como se eles fossem criminosos, que passam as madrugadas perambulando pelas zonas de baixo meretrício, perseguindo homossexuais. Cristão não faz isso. Os cristãos à noite estão em casa com suas famílias, não vivem perambulando por esses ambientes perigosos, né? Onde surge um cinema pornô ao redor, destrói-se toda a situação, vira um antro de criminalidade. A mesma coisa acontece onde você tem uma cracolândia, onde você tem um antro de imoralidade, o que surge dali não é nada bom. O cristão não faz isso. O cristão vai na igreja no domingo, vai para o trabalho e vai para casa de noite. Não sai pelas ruas procurando gay para bater em gays, né? A vida gay, ela é noturna. 38% dos gays declararam, como Luiz Motti, por exemplo, que já teve mais de 500 parceiros. É uma vida perigosa, é uma vida realmente que se envolve com bebidas, com festas, né? E outras coisas mais pesadas, certamente, e violência. Então é um ambiente perigoso. Mais dos 50 mil brasileiros mortos por ano, somente 250 são gays. 49.750 são cidadãos cristãos, casados, pais de família. E até crianças são mortas nesse processo todo. Então os cristãos não vivem perseguindo gays. Então essa difamação total, por exemplo, atribuir à Igreja Católica a criação de máquinas de tortura, por exemplo, um ataúde de ferro com espadas para colocar a pessoa dentro e fechar e machucar as pessoas. Isso são máquinas de tortura daqueles reis satânicos da antiguidade, da idade, né? Também da Idade Média e até de hoje. As câmaras de gás do Hitler e as torturas do Mengele não eram piores do que que esses reis satânicos cometiam durante toda a história da humanidade, não só durante a Idade Média. Isso não é coisa de cristão. Os cristãos, os monges e tal, não fazem isso. Eles não fazem isso hoje, que já o mundo está tão corrompido. Muito menos eles faziam isso na Idade Média. O peso, a acusação que a igreja cristã, que o cristianismo era uma grande inquisição, isso é completamente absurdo. Isso é uma difamação criminosa, na verdade. E os historiadores brasileiros, de certa forma, compactuam disto porque eles não escrevem, não traduzem, não procuram realmente fazer valer a verdade. Então os ataques externos, que a Idade Média foi atacada o tempo inteiro, não havia paz. Mas o ataque interno, que a igreja, os cristãos de um modo geral sofreram, não só os católicos, mas hoje você tem de um lado a teologia da libertação infiltrando uma mescla de marxismo com o cristianismo, que na verdade para o marxismo entrar o cristianismo tem que sair, porque são excludentes, né? Jesus mandou amar os inimigos e o marxismo manda matar. Não pode haver uma harmonia entre Jesus e o diabo. Não pode haver uma harmonia entre marxistas ateus e cristãos, deusistas cristãos. Isso aí é uma barbaridade. Mas uma coisa semelhante está acontecendo na igreja protestante, com a teologia da prosperidade. É como se o diabo estivesse oferecendo todos os reinos desse mundo. E ao invés de buscar acumular os seus tesouros no céu, como Jesus orientou, muitos estão procurando ganhar os seus tesouros na terra mesmo, aqui e agora, de qualquer maneira. Então não vão na igreja para buscar educação espiritual, moral, vida eterna, valores eternos. Vão na igreja para tentar subornar Deus, fazendo alguma oferta, comprando uma moringa não sei de quê, uma rosa não sei de quê,
para conseguir prosperidade física. Então essa situação, ela é incompatível com a ética, com a moral, com o pensamento cristão. Então, meus amigos, nós procuramos aqui, durante esse pequeno intervalo de tempo, passar para vocês uma ideia aproximada do que foi a Idade Média. Seguramente, esse tema mereceria um livro fabuloso, feito por um brasileiro. Eu não sou historiador, e embora goste de história, mas eu não sou historiador, não vou. Não tenho outras coisas a fazer, outros trabalhos eu estou escrevendo, não posso me dedicar a esse tema. Mas eu queria dar uma palavra sobre a beleza, o esplendor que foi a Idade Média. Nós deveríamos usar a Idade Média para nos espelhar, para procurar pegar exemplos da Idade Média e trazê-lo para os nossos dias, porque nosso século, o século XX foi o século da morte, do genocídio, da AIDS, da imoralidade. Na verdade, em comparação com o século XX, a Idade Média foi efetivamente a idade da luz, enquanto que esse século XX foi a idade do genocídio, da imoralidade, do crime. Na verdade, esse tempo que nós estamos vivendo é mesmo uma idade de trevas. É como, né, os cristãos falam, são os últimos dias, um período de grande tribulação, de grande angústia e perplexidade perante toda a terra. Então, realmente, pense sobre o assunto, estude mais. Eu espero que eu tenha contribuído para informá-lo melhor, para dissipar essa ideia horrorosa que enfiaram em sua cabeça sobre a Idade Média. E que Deus nos ampare. Muito obrigado.